Agora vamos entrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Homem de Deus tem lutas também, mulher de Deus também tem lutas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. O que Paulo está dizendo? O homem de Deus também tem lutas, a mulher de Deus também tem lutas. Quantas vezes você pede a um pastor, pastor, ore por mim que eu estou com câncer, e às vezes aquele pastor está com câncer também. Mas pastor, já não pode acontecer, mas só que ele não esmorece, ele busca o consolo de Deus é a bênção, o consolo de Deus não é aquela consolo do homem. Já viu aquela canção antiga, uma canção muito antiga mesmo, que diz assim: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Não é esse consolo. Consolo de Deus é a resposta, consolo de Deus é a solução. Quer dizer, ele tem, mas ele crê na solução que vem de Deus. Ora pelo meu filho que está usando drogas, e o pastor vai dizer, mas o meu também usa drogas, e agora? Quer dizer, às vezes ele tem lutas, ele tem batalhas, mas fica na oração. Veja o caso deste homem, Lucas capítulo 1, uma história conhecida de um homem chamado Zacarias, mas não é história, são as revelações. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Você vê um homem de Deus, um homem que exercia o seu ministério, mas não tinha uma coisa, ele tinha pedido, nós vamos ver que ele pediu essa bênção para Deus, mas ela não chegou. Mas ele não desistiu, ele continuou servindo a Deus. Eles eram muito de Deus, mas faltava algo. O missionário R. Soares diz, verdadeiramente todos nós falta alguma coisa, né? Às vezes é na saúde, às vezes é nas finanças, às vezes é na família, às vezes em algum setor da nossa vida está faltando ainda a bênção, mas não podemos desistir. Ele não desistiu, o Zacarias. Não desistiu, não é da bênção, ele não desistiu de Deus. Tanto que nós vamos ver que quando ele foi abençoado, ele nem esperava mais ser abençoado. O que eu estou dizendo é que ele não desistiu da sua comunhão com Deus. Ele não desistiu da sua vida no altar de Deus. Diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Ele podia estar com pedidos de oração lá. Profeta Zacarias, sacerdote, você vai orar agora, não esqueça de orar pela minha mulher que é estéril, que não consegue engravidar. E ele pode dizer, a minha também não. Não, só para você entender, ele continua firme, com Deus, buscando o que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não desistiu do reino de Deus, ele queria continuar na presença de Deus, ele não deixou a sua comunhão com Deus. Então diz assim, e então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Um filho que ele já não esperava mais. Por que não esperava? Vamos ao versículo 18, que você vai ler isso aqui. Diz então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Isso mostra o quê? Que ele não esperava mais a resposta. Mesmo não tendo a resposta, ele não desistiu de Deus. Ele continuou firme ali. Quantas pessoas deixam? Mas se você continuar firme com Deus, até o que você não pensa mais, Deus quer trazer para você, irmão. Algo que você nem pensa mais, Deus está pronto para lidar, Deus está pronto para agir na sua vida. Ele é Deus. E às vezes nós esquecemos disso e ficamos chateados. Sabe o que o Davi disse no Salmo 34? Salmo 34,
versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Quer dizer, mesmo quando eu tenho ou quando não tenho, mesmo não tendo o filho, ele continuou louvando a Deus. Ele continuou servindo a Deus. Ele continuou crendo no Senhor, que Deus é poder, tinha controle da sua vida. Se ela não chegou, ela poderia chegar, ele não esperava mais, e se ela não chegasse, ele continuava sendo Deus. Ele não abandonou, ele não saiu da presença de Deus, ele não saiu da casa de Deus. O que falta para muita gente é isso aqui. Vamos lá agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Não vou ler tudo não, já vou ler do versículo 10 em diante, tá bom? Tem muita mensagem aqui, senão fica também extenso, esse culto é um pouquinho mais curto. Se aqui que eu estou com Bíblia nova, tem que folhear aqui. Não pode fazer a orelha que nenhum amigo fez. Diz assim, 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Segundo caso. Primeiro caso, nós vimos o quê? O sacerdote não abandonou o templo, apesar de faltar algo para ele, apesar de ele ter pedido e Deus não ter dado. Depois chegou a bênção para ele, mas ele continuou servindo. Nesse caso aqui, a mulher foi para o templo. Aqui é o segredo. Você tem que ir para a presença de Deus. E mesmo, está amargurada de espírito, ela foi lá no templo, ela ouviu uma palavra dura, mas aí ela questionou, entenda bem, ela pleiteou a sua causa e ouviu uma palavra que trouxe o que para ela? Alegria. Repare uma coisa aqui nesse versículo final que eu li para você, que você leu comigo agora aqui. O que ela não tinha ainda o filho, mas ela já tinha alegria. Por que ela tinha alegria? Porque a palavra estava com ela. Vamos repetir, versículo 18, disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, engravidou, e teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Segundo caso, vá para o templo. Vá lá para ouvir uma palavra que vai alegrar o seu coração, uma palavra que vai fazer você recuperar sua autoestima, que vai trazer você de volta para a vida. Repito, ela não tinha o filho na barriga, mas ela tinha a palavra no seu coração, e a palavra alegrou o coração dela. É isso que você precisa. Terceiro caso que eu trago, Neemias. Já ouviu falar dele? Neemias é um pouquinho depois de Samuel aí, é antes dos Salmos. Antes dos Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias. O capítulo é o 2, o versículo 2 também, posso ler até o 1, mas é o 2 que eu marquei. Vamos lá, Neemias, capítulo 2. Vamos ler do 1 em diante. E sucedeu, pois, que no mês de Nissan,
no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto o vinho diante dele. Eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me diz: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira, porque ele era um dos transportados de Judá, estava ali servindo ao rei, era copeiro do rei, e o copeiro naquela época tinha que experimentar, ele tinha que experimentar a bebida do rei, ver que ele provou antes da bebida. Mas não é assunto para agora não. Aí ele, quando o rei reparou a tristeza dele, ele tremeu, porque ele não podia servir ao rei triste. Afinal de contas, tem que servir ao Senhor e tinha que servir ao rei dele, no caso, imagine. É a pessoa que tem uma pessoa amargurada te servindo, e a gente fica chateada, né? Quantas vezes o garçom está cheio de problemas, a pessoa não sabe, ele está servindo lá, ele tem que sorrir para a pessoa, que é o trabalho dele, mas ele é um ser humano, né? E às vezes está com aborrecimento e tudo. Nós temos que saber entender a situação das pessoas. Mas qual é a mensagem que eu tenho para nós aqui, que vai ser espiritual? E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Na hora ele ficou ligado com Deus ali. Eu disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Pronto, qual é a mensagem? Ele abriu o coração diante do rei. Entra no templo e abre o coração diante do rei dos reis, não diante do homem, mas abre o coração. Deus, meu coração está triste, preciso me alegrar no Senhor, me dê uma palavra, vem para a igreja, vem para o templo, faça isso, e você vai ver claramente que Deus é Deus para mudar qualquer situação. Aí mudou, irmão. Esse Neemias, que foi conhecido, entenda, como copeiro do rei, se tornou governador de Judá, porque ele voltou para lá e reconstruiu os muros de Jerusalém. Aí a história fica linda, bonita, é só você acompanhar. Os inimigos não entendiam como é que aquilo estava acontecendo, porque tudo era Deus no comando. Ele achou graça diante dos olhos do Senhor. A mesma coisa você. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra, pessoal? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Quer dizer, as lutas que vocês enfrentam, nós, sacerdotes, obreiros, pastores, enfrentamos também. Não somos diferentes, não. Então, mas somos consolados por quê? Porque vamos buscar a presença de Deus. Onde? O que nós vimos lá? Temos resposta de oração, até oração que nem pensamos mais, porque Deus faz mais do que pedimos ou temos que continuar fiéis ao Senhor. E ele continuou fiel, Zacarias, não saiu. Ele se tornou pai de João Batista, o homem tão conhecido que batizou Jesus nas águas. O pai dele foi um valente, porque faltando algo, ele continuou servindo a Deus, servindo com alegria, servindo a Deus, orando pelos outros, intercedendo pelos outros, pedindo para os outros o que ele não tinha. O que ele não tinha para ele, ele pedia para os outros. Ó sacerdote, ore pela minha mulher, ela é estéril, não consegue engravidar. Ore pela minha filhinha, ela não consegue me dar um neto. Eu vou levar seu nome para oração, vou levar o nome dela. Mas ele mesmo não tinha. Ele não tinha aquilo, mas ele perseverou e Deus o honrou. Honra a Deus, que Deus vai te honrar. Segundo caso que vimos, lembra a Ana? Uma mulher triste, uma mulher amargurada, que também era estéril. Ficava questionando com o marido. Não adianta questionar com o marido. Ela foi para o templo, vai para o templo. Lá ela ouviu uma palavra que não era para ela, mas aí ela questionou. Ela foi lá e fez uma palavra chegar. Quando ela recebeu a boa palavra, opa, ela se alegrou. Ela saiu do templo, já não era mais triste, chegou em casa, comeu. O marido ter surpreendido, não está comendo, agora está comendo. Uma mulher diferente, uma mulher. Aí o que aconteceu? Engravidou e teve o filho, que se tornou quem? O grande sacerdote Samuel.
E simplesmente o último juiz de Israel, por causa da fé dessa mulher. E o terceiro caso que vimos agora foi de Neemias. Neemias, que foi diante do rei com um semblante triste, e o rei fala para ele: o que você tem, esse semblante triste aí? Ele não podia estar ali daquela maneira, mas aí ele lembrou-se que tinha um Deus. Ele falou: meu coração está triste por causa disso. Abriu o coração diante do rei, e o rei falou: mas o que você quer então? Aí ele foi e pediu a mesma coisa. A Jesus disse: o que queres que eu te faça? Deus está falando para você hoje. E aí vamos ao versículo final. E a nossa esperança, versículo 7, acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Lembrando que consolação é bênção. Então, se você tem luta, todo mundo tem, mas se você buscar Deus e confiar em Deus, você vai ter bênção. Essa é a mensagem de hoje. Não olhe para o pastor como o intocável, não, como para o obreiro, não, aquele obreiro está com um problema maior do que o seu, mas ele está confiando em Deus, ele confia que Deus é poderoso para mudar qualquer história, Deus é poderoso para reverter qualquer quadro.